Boa noite. Bete Alves, Lucivânia Torres. Boa noite, gente. Natália. Natália? Boa noite. Boa noite, gente. Meu Deus, muita gente entrando, que bacana. Muito bom vocês aqui. Kátia Lins. Marlene, Emerson Jorge. Olá, boa Boa noite. noite, Natália. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal chegando. Muito bom. Já temos 16 pessoas, né? Daqui a pouco vamos dar mais uns minutinhos para começar, né, Natália? Para chegar Certo. mais gente. Hum, Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Consciência, de Conscientização do Autismo. Olha só, Lucilene, Luísa Freitas, Larissa, boa noite. Eliane Lourdes, Kátia Nicolau. Muito bom ter vocês aqui, gente. Nesse dia especial, essa live. Tá me ouvindo bem, Sim, Natália? sim. Vocês também estão conseguindo ouvir direitinho? Vocês estão ouvindo Aqui, bem? vou ver O áudio tá e bom para ouvir. vocês? Boa noite, boa noite. Não sei, acho. Sete e cinco a gente começa. Certo. As pessoas ainda estão entrando. As pessoas estão entrando. Nádia Brito, Rosemary Caetano, de Cardoso. Gilton. Boa noite, gente. Vão chegando, vão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Cida Benha, Nádia Brito, boa noite. Isabela Silva. Jussara Marcelo. Sayonara Valquíria. Eliane, boa noite. Neuroplenamente. Neuroplenamente. Sete três. Vamos? Vamos lá? Professor Davi Silva. Boa noite, Davi. Neuroplenamente, boa noite. Chegando mais gente.
Vamos começar então a nossa live de hoje. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós aproveitamos essa data para fazer uma live trazendo um tema que é realidade de tantas famílias, de tantas pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo. E não só essas pessoas, né? Outras tantas, idosos, pessoas adultas que também sofrem com a seletividade alimentar. E nós estamos aqui hoje com a nutricionista Natália Batista, que vai participar, vai falar com a gente, né, com muita propriedade da seletividade alimentar, o que pode acarretar a seletividade alimentar, o que fazer diante desse quadro de seletividade alimentar. Vamos falar sobre suplementação também, que é importante tratar de suplementação, falar de suplementação. Então, vamos lá, Natália. Olá, pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão aqui para aprender um pouquinho, né? Para saber um pouquinho, para tirar as dúvidas, então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista, eu sou especialista em seletividade alimentar no transtorno do espectro autista e também no T21, né, que é a síndrome de Down. E eu vou tirar algumas dúvidas de vocês hoje. Hoje a gente vai desenrolar aqui um pouquinho, né, do que seria seletividade alimentar, se o seu filho realmente tem seletividade alimentar, né? Que às vezes a pessoa alega que a criança tem seletividade alimentar, mas nem sabe o que Sim. significa uma criança seletiva, né? Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre a dificuldade alimentar. Então, o que é a dificuldade alimentar? É quando a criança ela tem alguma alergia que impede ela de comer. Por exemplo, hoje a gente vê muito glúten e lactose, né? Então, aquela criança comeu aquele alimento, se sentiu mal, passou mal. Então, ela começa a remeter aquele alimento a se sentir mal e a partir disso ela para de comer, né? Alguma dificuldade de deglutição, de mastigação. Então, tem ali uma cárie no dente que faz a mastigação ser mais dificultosa. Aí a criança para de comer e o pai às vezes não sabe, não está tendo conhecimento daquilo, né? Deglutição, por exemplo, pode ser uma amidalite ou uma crise de dor de garganta que a criança teve, e aí, a partir disso, ela parou de comer. E aí o pai diz, ai, não, ela é seletiva, não, ela apenas tem uma dificuldade alimentar, porque no ato de mastigar, de engolir, dela ter aquele alimento dentro do organismo, ela sentiu alguma dor, ela teve algum desconforto, então ela passa a associar o desconforto à comida, né? E a gente chama isso de dificuldade alimentar. Uma criança que tem uma seletividade leve ali, ela vai ter alguma ansiedade na hora do almoço. Então, muitas coisas assim, os pais às vezes ficam, você tem que comer o prato todo, ou então você tem que comer para deixar a mamãe feliz, né? Então, isso a gente vê muito e a gente pode associar isso a uma crise de ansiedade na hora de comer, ou então uma depressão, né? Ela começa a recusar aqueles alimentos mais novos. Por quê? Porque ela tá ali na ansiedade, ou fica assim, ah, minha mãe quer que eu coma o prato todo, minha mãe quer que eu raspe o prato para ela ficar feliz. Se eu não raspar o prato, minha mãe, meu pai não vai ficar feliz, enfim. Como aqui tem muitos avós, né? Meu cuidador, ele não vai ficar feliz comigo. Então, eu preciso comer aquele alimento todo, mesmo que eu não esteja com fome. Agora, Natália, com relação às pessoas que estão no espectro do autismo, e aí falando sobre a rigidez Vou falar cognitiva, agora. essa rigidez também é um aspecto, né? Ou Sim, seja, questões sim, sim. sensoriais, rigidez cognitiva. Outra Exato. coisa, experiências negativas que essa criança possa ter tido aí durante o seu percurso, elas também vão gerar essa seletividade alimentar, né? Essa recusa Isso. de determinados alimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, que Eu só fiz uma é bem pequena importante. introdução do Uma que seria. Vamos introdução. entrar agora, Sim. né? E vem a criança que é altamente seletiva, que são os grupos que esse grupo a gente vê principalmente dentro do espectro autista, né? Que são grupos que
abrangem outros aspectos. Então, aqui a gente pode falar da sensibilidade, a textura, sensibilidade com cores, preferência por alimentos crocantes, preferência por alimentos moles, preferência por alimentos mais densos. E isso vai deixando o repertório dessa criança cada vez mais limitado. Então, tem crianças que só comem 3 tipos de alimentos, tem crianças que só comem 5 tipos de alimentos. E para fazer esse desencadeamento, a gente utiliza de duas partes. A primeira delas é o food chain, né? Que nada mais é do que pegar aqueles alimentos que a criança come e Aham. encadear para outros alimentos. Então, por exemplo, meu filho só come alimentos da cor amarela e ele tem preferência por laranja. Na terapia alimentar, a gente faz esse trabalho para desencadear esse alimento para que a criança coma tangerina, por exemplo, que é a irmã da laranja, né? Que tem ali uma textura parecida. E a partir Sim. disso, a gente começa a aumentar o repertório dessa criança. Associado à suplementação, né? Que a suplementação nada mais é do que o complemento. Se aquela criança só come 3 tipos de alimentos, com certeza ela vai ter alguma deficiência ali de vitaminas, de minerais, de nutrientes. Então a gente precisa suplementar aquela criança para que ela tenha, inclusive, o cognitivo e o desenvolvimento adequado. Muito essa parte da suplementação, que é algo que me chama muita atenção. Claro que tem crianças que, além da suplementação, tomam realmente algum tipo de Medicação. medicação. E aí, nesses casos, é preciso que se mantenha a medicação, né, prescrita pelo médico, prescrita para atenuar esses sintomas que vêm atrelados aí à seletividade alimentar. E falando ainda em suplementação, uma coisa que é muito interessante é fazer uso de suplementação natural, cada vez mais natural. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive acesso a alguns blends de suplementação que tem totalmente naturais, sem glúten, feitos, extraídos a partir dos vegetais, de vegetais mesmo, e que eu vou, num outro momento, apresentar aqui no perfil. E mas antes disso, fiz questão de que a gente tivesse esse momento, né? Além de falar da seletividade, mas também de falar da importância da suplementação e de uma suplementação de base natural, uma suplementação que vai realmente fazer a longo prazo, que acho que também é importante ser dito que a suplementação ela vai atuar a longo prazo em toda essa parte de complemento de vitamínico de que o indivíduo precisa, não é, Natália? Isso Então, mesmo. A gente encontra na farmácia algumas vitaminas e minerais vendidos separadamente, mas quando a gente vai olhar o rótulo desses produtos, a gente vê muito açúcar, muito aditivo alimentar, às vezes tem muito transgênico, e isso acaba não sendo interessante, né? E aí que entra o trabalho do farmacêutico, que eu acho extremamente importante destacar aqui quando a gente fala de sim, suplementação, porque a nutrição e a farmácia elas trabalham juntas aí para fazer uma suplementação da melhor forma para essa criança. Porque às vezes vem, quando a gente fala também do espectro, a gente encontra crianças que não tomam comprimido, né? É muito é, comum. E aí a gente sim. consegue colocar essa suplementação em sachê, a gente consegue fazer hoje em chocolate, em jujuba, em xarope, Formular, né? né, Natália? É isso, a Formular. gente consegue formular dessas maneiras. Da realidade, Sim, a gente consegue adaptar o que a criança vai sim. consumir, né? O que importa é que a criança consuma aquela suplementação porque ela precisa daquilo. E para ela Isso. consumir, a gente precisa, né, do substrato. Então, se a criança não toma comprimido, a gente vai ver alguma outra forma dessa criança estar recebendo essa suplementação para garantir a nutrição adequada. Perfeito, perfeito. Gente, vocês podem perguntar, tá? Perguntar, tirar as dúvidas aqui, o momento é esse. Vamos seguir. Outro aspecto com relação, falando das crianças, crianças que estão no espectro, mas também falando de idosos, né? Essa parte da seletividade alimentar que acontece muito nessa fase, e o que fazer, como fazer para apoiar a esses idosos. E aqui nós temos Assim, muitas avós, como você disse anteriormente, né? Então, avós que inclusive ajudam as suas famílias a cuidarem dos netos, alguns que estão no transtorno com outras deficiências ou não. Então, essas avós também precisam, né? Avós precisam desses cuidados, né? exatamente.
Quando a gente fala de suplementação para idoso, a gente tem que levar em consideração de que o corpo também envelheceu, né? Então a gente já não tem a mesma saúde dos dentes, nem a saúde bucal, nem o trato gastrointestinal ali funcionando como deveria. Então a gente também aplica a mesma coisa. A gente vai ver uma melhor forma de via, né, para que essa pessoa aceite essa suplementação. Uma criança que tem seletividade alimentar em virtude da rigidez cognitiva, como é que a gente deve proceder? Assim, uma das primeiras dicas que eu dou é levar a criança para fazer mercado, por exemplo, ou ir à Hum. feira. Porque muitas das vezes a gente só coloca o prato ali em cima da mesa e exige que a criança coma e ela não sabe nem o que é, ela não faz nem noção do que é aquilo, né? E aí a gente fica só, você tem que comer, você precisa comer, né? Então, levar a criança para o mercado, se possível, colocar para que ela plante aquele alimento, para ela Sim. ver aquele processo, seria bem interessante, porque ali ela vai descobrir de onde vem o que ela está comendo, né? E isso vai tornar o processo muito mais criativo, participativo, vai ser um momento família. Colocar a criança na cozinha, uma coisa que eu escuto muito é, depois que meu filho veio para as terapias nutricionais, ele quer ir para a cozinha, ele fica pegando na faca. Ah, Ele quer pegar as coisas. Porque é isso que a gente faz na terapia. A gente traz a criança para ela estar ali participando daquele processo, para que no final ela entenda o que ela fez, né? Por exemplo, o ah, macarrão, ah. né? Fazer um macarrão, preparar um feijão, para que ela entenda, para depois ela participar desse processo de comer, de engolir, de realmente estar ali comendo aquele alimento com uma certa frequência. Né? E a gente parte para o ponto de partida, a gente vem do ponto de partida também de que alguns pais exigem que a criança coma frutas, verduras, legumes, e o próprio pai não come, Sim, né? Então, de onde é que vai verdade. estar vindo esse exemplo dessa criança, né? Se eu não como, como é que eu vou exigir que o meu filho coma, né? Isso. É uma questão Verduras, de. vegetais. Sim, Tem é, muitos adultos ainda que não consomem, né, não essas coisas. consome. Entende que é saudável, né? Quer que o Necessário, filho coma, mas não come. mas não tem dentro de casa, às vezes não compra, né? E aí a criança às vezes chega, só quer salgadinho, só quer biscoito recheado. Aquela criança ela não tem a capacidade de ir no mercado comprar. Alguém foi lá e comprou e Exatamente. colocou no armário, né? Aquela criança já sabe que tem ali. Então, para ela vai ser muito mais atrativo um alimento industrializado. Primeiro, porque eles utilizam de desenhos que a criança assiste. Então, recentemente, um que eu vi foi da Ladybug, que é um desenho extremamente Visto, famoso entre né? as crianças. Famoso. E aí tinha o biscoito recheado desse desenho, né? Então eles trazem esses desenhos que a criança assiste, são embalagens mais coloridas, mais Sim, chamativas, né? A sim. gente via muito salgadinho com brinquedinho dentro, com alguma outra coisa que seja mais atrativo para aquela criança, então ela vai achar muito mais divertido comer aquilo, de fato, do que comer algo mais saudável, fora o ambiente escolar, né? Que é um ambiente ali misto, Sim. que você. Ele tem acesso a vários Exato, tipos ele de tem acesso a merenda, de tudo. alimentos e Exato, né? Que às vezes algum colega supermercados. partilha, ah, mas eu não dou em casa, mas o coleguinha da escola ofereceu, ele acabou aceitando e se interessou, Mas se você né? isso passa para um ponto bem importante que é, sabe o quê? É a rotina que se estabelece dentro de casa e essa cultura do alimento dentro de casa também. Porque quando a criança é estimulada a um tipo de alimentação saudável, natural, estimulada no contexto de casa, porque os pais utilizam, compartilham com ela, ela participa dos processos, é claro que vai ser mais difícil que essa criança seja seduzida por terceiros a comer alimentos que para ela não tem o hábito e pelo fato de ela ter uma rotina, ela vai estar mais vinculada àquele tipo de alimentação e não vulnerável a outro tipo de alimentação inadequada que seja ofertado em qualquer ambiente, seja na igreja, seja na escola, no parque, né? Isso, Enfim, então passa muito essa questão da alimentação. A gente fala em seletividade alimentar e a gente foca muito nas questões, nos fatores que desencadeiam a seletividade alimentar, mas a gente precisa entender
a seletividade alimentar no contexto da alimentação, no contexto da rotina alimentar, no contexto de se perguntar mesmo como está sendo a minha oferta de alimentos ao meu filho dentro de casa. O que é preciso fazer, né? Como é que deve ser? Então, essa busca por essas respostas, eu acho que vão ajudar muito na condução da seletividade alimentar, né? Que algumas crianças apresentam. E eu acho assim que o quadro da seletividade, ela não é uma simples seletividade que surgiu do nada. Sim, Quando a gente faz a anamnese, a gente busca a alimentação da gestante. Então, o que foi que aconteceu durante a sua gestação? O que você comia durante a sua gestação? Porque desde esse início, mesmo antes de diagnóstico, mesmo antes da gente falar sobre TEA, existe essa integração mãe e filho que é tão importante. Então, significa que na sua gravidez, se você comeu só açúcar, né? Se você teve muitos desejos e só comeu industrializado, açúcar, essas coisas, obviamente aquela criança já vai nascer com um paladar sim, adaptado para o açúcar, né? sim, A mesma coisa se verdade. estende principalmente para a introdução alimentar. Então, se na introdução alimentar a criança só comeu batido no liquidificador, papinha, não foi apresentado ao BLW, né, que é o que a gente oferta às crianças, aos bebês, o pedaço do alimento para que ele sinta aquela textura, para que ele faça bagunça e jogue comida para cima e se lambuze. Então, tudo isso faz parte do processo. Se você não permitir o seu filho, por exemplo, a fazer o BLW, que eu escuto muito as mães reclamarem, né, que faz uma bagunça, e que a criança Uhum, joga comida para cima, é comida no teto, é comida no chão, é uma bagunça, vai ser muito mais difícil que ele coma um sólido quando ele realmente começar a comer de verdade, né? Ele vai sim. preferir sempre batido, ou as Alimentos papinhas, triturados, né, alimentos triturados. triturado, ele Sim, vai ter esse tipo de preferência porque ele não teve acesso a textura nenhuma quando ele estava no início, né? E é o que é o processo do início que faz parte dessa captação, né, sim. de um modo geral. Então, por isso que a gente fala, a gente divide nessas três partes, né? Que existe a dificuldade de se alimentar, uma seletividade leve e a seletividade altamente seletivo, né? Que é o caso do espectro autista. Sim. Natália, falando nessa formação orofacial, porque esse processo todo da alimentação ele vai começar aí pela boca, não é? Então, as crianças que têm alguma dificuldade motora nessa formação muscular, nessa formação orofacial, elas também tendem a apresentar essa recusa pelo alimento e as famílias muitas vezes não entendem porque não conseguem visualizar a origem, não é? E isso com certeza, né? Com certeza, porque a criança, como eu falei, ela não consegue ter uma mastigação completa. Sim, Então, muitas das vezes ela está engolindo o alimento mesmo sem mastigar. Quando a gente tem esse comprometimento orofacial, é por isso que eu vou e volto no trabalho multidisciplinar, né? A gente fala aí do isso. fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, que ajuda muito nessas Uhum. questões, né? Quando a gente trabalha em equipe, né, com equipe multidisciplinar, fica muito mais fácil a gente destrinchar isso, né? Porque cada profissional vai ali aonde compete o seu É onde... conhecimento, né? Isso. Então é muito importante as crianças estarem nesse contexto de multidisciplinar, né? Porque a gente consegue destrinchar mais rápido e cada um ali consegue contribuir à sua maneira, né? O que compete à nutrição, o que compete à fonoaudiologia, o que compete à fisioterapia, que a gente pode fazer para ajudar aquela criança de uma forma mais integrativa, né? Para alcançar a gente alcança esse problema e resolve ele, né? Então é um processo, mas quando a gente coloca no contexto multidisciplinar, ele acontece de forma plena. E falando nesse trabalho em equipe, nesse trabalho multidisciplinar, e aí aproveitando essa data tão emblemática, tão importante, necessária, a gente precisa cada vez mais falar em diagnóstico, né? Falar em diagnóstico, falar na busca por esses profissionais, todos os profissionais que fazem parte dessa cadeia, né, de tratamento, de intervenção, e reforçar essa ideia e essa verdade de que é essa união de profissionais que vai potencializar o tratamento,
o avanço das questões que o indivíduo traz, né? Então, Exatamente. é muito importante isso. Eu dizia hoje, fácil não é. Não é fácil lidar com a seletividade alimentar. As famílias buscam caminhos, mas um dos nossos objetivos aqui é falar do que pode ser, do que desencadeia essa seletividade alimentar, para as pessoas saberem, entenderem e, quando forem procurar os especialistas, saberem o que vão perguntar, né? O que pode ser e terem uma facilidade maior na condução desse processo, que não é fácil você ter um filho recém-nascido, por exemplo, que rejeita o leite da mãe, que rejeita água, que rejeita o leite, qualquer outro leite que dê, e daí em diante, né? Crianças também com outras idades. Então, é muito complexo, muito desafiador para as famílias lidarem com essas situações. Então, se você participa de uma live, você procura informação, busque informação, na leitura, a pesquisa, a pergunta mesmo, né? E a procura por profissionais capacitados. E é imprescindível, essa procura é imprescindível. Porque até para procurar, a gente Exatamente. precisa perceber, Exato. né? Que se a gente não percebe, não sabe nem como. O que é que eu vou fazer se o menino não come, o menino não mama, o menino não rejeita a água, rejeita o leite, o que é que eu vou fazer? Entende? E Então a é gente bom você tocar precisa. nesse assunto, porque outra pergunta também que eu acho extremamente importante da anamnese é a seguinte: o que você costuma fazer quando seu filho não quer comer? Boa Você se pergunta. desespera? Você, o que é que você faz? Você vai dizer, nossa, a mamãe vai ficar triste, ou você se desespera, ou muitas vezes você quer bater na criança, Sim, porque falta paciência. Qual é o seu comportamento quando a criança diz eu não quero, nesse momento não, sim. ou empurra o pratinho? Qual o seu comportamento? Porque isso vai interferir diretamente no olhar da criança à refeição, à comida. Então, se ela sabe que aquele momento de se alimentar é o momento que ela precisa chorar, que vai ser um estresse total, que ali tá todo mundo brigando com ela em cima da mesa porque ela precisa comer, porque ela tem que comer, ela não vai comer, Experiência né? negativa. Ela E vai essa ter uma experiência experiência extremamente negativa negativa e só ela vai começar a reforça. associar essas Isso. experiências a todas as comidas. Todas Isso, as só, comidas. exatamente, só reforça Exatamente, a só vai condição. reforçar isso. Então, Entende? assim, você tenta colocar um feijão com arroz. A criança tem que comer feijão com arroz. A criança fala, eu não quero, eu não quero. Então, Uhum. assim, muitas pessoas me perguntam assim, o que é que você faz quando a criança diz eu não quero? Eu respeito a criança, Sim. eu respeito a criança. Né? No outro momento, em uma outra sessão, ou então no outro mês, no tempo dela, ela vai aceitar, né? Com a ajuda da suplementação também, ela aceita. Mas eu não posso entrar em desespero e nem obrigar que a criança coma, porque ela sempre vai associar essa experiência negativa a toda a comida que aparecer na frente dela. Então é muito importante destacar isso, né? Esses comportamentos dos cuidadores. Quando a criança fala, eu não quero comer, né? Aí muita gente me responde, eu fico desesperada. Ai, não dá, não dá, porque a criança não come nada e tudo. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha. Sim. Tem que ter muita paciência, né? Muita paciência mesmo, porque voltando, né, para quando a gente fala de introdução alimentar, às vezes a gente oferta para a criança aquele alimento, ela faz cara feia, aí você já remete a que a criança não gosta e tudo, mas para aquela criança começar de fato a ter uma intimidade com aquele alimento e se sentir confortável para comer, você tem que expor aquele alimento mais de 20 vezes. Não é uma única Essa vez. é a quantidade? Isso, Mais de 20 mais de 20 vezes? vezes. Na introdução alimentar a gente fala sobre isso, né? Então, Que para criança começar, para você começar a perceber se aquela criança tem afinidade com aquele alimento ou não, ela tem que ser exposta a ele 20 vezes ou mais. Então não significa que você ofertou aqui agora a criança fez cara feia, ela não quer mais aquele alimento, nunca mais ela vai comer, né? Isso também ah, só dificulta, só vai dificultando, porque você se sente resistente àquele comportamento da criança, você para de ofertar aquele alimento, a criança não come nunca mais, e sim. aí você fala, ah, meu filho não come nada. Ah, perfeito.
E uma outra coisa, então, aproveitando essa sua fala, que é eu presumo que seja uma ação importante para causar, trazer esse engajamento da criança para o momento de comer, para o alimento, uma das coisas seria pegar objetos ou personagens, brinquedos que ela gosta e trazer para o universo da comida, né? Então, isso Exatamente. funciona muito em outros contextos e eu acredito que também vai funcionar nesse contexto alimentar. Então, um exemplo, a criança gosta muito de Shrek, é aficionada por Shrek. Então, você pode trazer o Shrek para a produção desse alimento. Isso quando a gente fala de uma seletividade alimentar muito intensa, porque existem casos severos de seletividade alimentar. E a preocupação é natural, porque o indivíduo, a criança, precisa dos nutrientes para sobreviver. Então, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma família vai se sentir confortável diante de uma situação desse nível, não é? Então, uma das coisas é trazer esse personagem, algum objeto, alguma coisa que gere esse engajamento da criança, para que ela possa ver, estabelecer essa relação e começar a experimentar e começar a comer. E aí, nessa linha, eu queria que você desse outras sugestões, né, para que as famílias possam utilizar com as crianças aí favorecendo, estimulando essa alimentação. Uma coisa que faz sucesso no consultório é brinquedo de comida. Brinquedo de comida. Então, assim, tem uns brinquedinhos que são plásticos, né? Que imitam cenoura, beterraba, melancia. Então, você começar a brincar brincar mesmo Sim, com a criança, para depois apresentar o alimento em si, né? O alimento in natura. Então, isso ajuda muito. Colocar também alguns utensílios de cozinha, porque a criança às vezes mora naquela casa, está naquela casa, mas nunca sim, foi na cozinha. é Nunca foi na verdade, cozinha, é nunca verdade. mexeu em uma colher, né? Nunca esteve ali naquele ambiente, não sabe como o alimento é preparado e do nada o alimento aparece na mesa e aquela pessoa exige que ela coma, né? Ah, Então, assim, trazer a criança para esse processo de fato, colocar primeiro os brinquedos, participar com aquela criança, mostrar para aquela criança se ela sabe o que é aquilo, né? Porque às vezes eu recebo crianças no consultório que não sabem o que é uma cenoura, não sabem o que é sim, uma alface, né? Então, isso é muito comum também. Né? Então, trazer a perfeito. criança para esse processo, trazer a criança para ser mais participativa, obviamente que com segurança, né? Quando a gente fala disso, a gente fala também de segurança, tomar Sim. cuidado com o fogão, com aquilo que é quente e tudo. Mas a gente também precisa trazer a criança para esse processo para que torne atrativo e interessante para ela, Uma né? pergunta que está surgindo aqui é como lidar, pergunta de Larissa Costa, como lidar com as crianças atípicas que se alimentam de forma descontrolada? Perfeita essa pergunta, porque não é só a seletividade alimentar para menos, mas tem também para mais. Tem comer de Exato. forma descontrolada um único alimento. Tem crianças, e eu conheço casos, que só querem se alimentar de Coca-Cola e muita Coca-Cola, litros de Coca-Cola. Então, isso é altamente nocivo e é preciso saber como lidar. Como, Natália, é possível lidar com essa situação aí do descontrole, né? De muita alimento, de uma alimentação carregada aí de ansiedade, né? Uma alimentação descontrolada mesmo. Exato. Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante mesmo, Interessantíssima. porque quando a gente fala, a gente só fala da seletividade, do não comer, mas é aquela criança que só come industrializado, só toma Coca-Cola, né, como você falou. Então a gente tem três vertentes. A primeira delas é, dentro desse contexto familiar, qual é a alimentação que vocês têm, que vocês estão ofertando para essa criança? Segundo, quando a gente fala de crianças dentro do espectro autista ou de algum outro espectro, a gente fala sobre medicações. Então, quais são os efeitos adversos que têm essas medicações para que a criança obtenha aquele comportamento?
né? Então, assim, um exemplo muito clássico, risperidona. Sim, Né, o risperidona, a criança tá no boom, tá comendo tudo, tá comendo demais, engorda, e daqui a pouco ela para de comer e deu aquela emagrece. queda, emagrece, né? Exatamente. Então, assim, um outro ponto extremamente importante que eu falo é que essa medicação ela precisa ter um tempo para começar e um tempo para terminar. Porque Desmame. isso, exato, a gente precisa fazer esse desmame aos poucos e gradativo, porque a criança não pode ficar a vida inteira refém daquela medicação, né? Hum. Exatamente. E é um ponto Mas extremamente delicado. é delicado, é muito delicado, porque existem casos, e nós sabemos disso, que é necessário fazer a terapia medicamentosa a vida inteira, porque o transtorno do espectro do autismo, ele em muitos casos está associado a algumas comorbidades Exato. e que essas comorbidades vão exigir que a terapia medicamentosa aconteça. E também, claro, que essas medicações, elas têm efeitos colaterais para mais ou para menos. Em alguns casos, as crianças ficam extremamente famintas, né? Querem comer, comer muito. Ah, gosta de macarrão, é muito macarrão. Tem sobrepeso, tem obesidade, Quando a né? gente fala de corticoide também, né, que E isso, causa essa compulsão. corticóide, isso. E aí, E, é sim, por isso que pode eu falar. falo, né? Quando você for procurar um especialista, né? Você converse com ele e tem esse acompanhamento, porque ele precisa também saber, né? O que o medicamento está fazendo com o organismo da criança, Sim, né? Então ele precisa ter esse conhecimento. Por isso que eu falo do período de começar, mas também precisa ter um período de terminar. E quando a gente fala de troca de medicações, né, que é o terceiro ponto, quando essa criança troca muito de medicação, aquele organismo ele vai ficando desconfigurado ao longo do tempo, né? Às vezes a criança toma medicação que aumenta muito o apetite. Aí daqui a 2 meses bota outra medicação que abaixa demais o apetite. E aí fica naquela montanha russa, né? Que sim. eu falo que o organismo da criança está extremamente desregulado. E nesse, Uma parte extremamente importante que eu acredito que é importante destacar aqui, que como você falou, né, dessa suplementação natural. Existem algumas formas dentro da fitoterapia, sim. né, que quando a gente trabalha o integrativo, de tratar essas compulsões, né, de tratar de forma mais natural mesmo esses efeitos colaterais que as medicações têm. Mas quando a gente pega uma criança que usa aquele medicamento a longo prazo, você também vai ter efeitos colaterais a longo prazo. Não tem jeito. Então a gente precisa, como ela fala, crianças que se alimentam de forma descontrolada. É. A gente precisa ver o comportamento familiar dessa criança em referente à alimentação dela, ver Hum. essa rotina e também O que está avaliar se sendo essa criança, comprado, né? O que está exato, sendo comprado no mercado, o que está sendo levado para para disponibilizar para essa casa, criança, para isso, para casa, o que os escola, para pais outro estão ambiente. comendo. Inclusive, alertar aqui que no caso das escolas, é possível as famílias estarem em contato com a escola e falando exatamente do que a criança pode se alimentar ou não. Por exemplo, escola pública, a merenda é gratuita. Então, a criança tem direito àquele lanche, mas é importante que se saiba que se ela tiver ali uma dieta alimentar, o que ela pode e o que não pode comer, né? Além do que ela gosta e não gosta, que isso já vai ser dito, mas o que ela pode e não pode. Então, nesse primeiro ponto, na escola particular, você leva um lanche. Então, o cuidado com esse lanche, o que é que você vai levar, o que é que você está ofertando para seu filho em casa. Ah, continue. E o terceiro Já que não dá ponto que para eu ia falar. falando é realmente essa medicação. Então a gente precisa avaliar o comportamento, a rotina e se essa criança está fazendo uso de alguma medicação ali que, de alguma maneira, de alguma forma, vai estar presente nesse comportamento alimentar que ela está apresentando, né? Ou que está reforçando ali a seletividade. É porque existem os aspectos que reforçam comportamentos. Então, é preciso saber o que é que está reforçando. E isso também, dentro dessa terapia integrativa, né, com todos os especialistas de que a criança precisa, é possível reverter, é possível conduzir, não é, Natália? Exato. Mas, É possível conduzir. agora, pensando na
família de baixa renda que está aí com dificuldade para conseguir o atendimento com o nutricionista, com toda a equipe, né? O neurologista, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, pensando nessa família que também tem um poder aquisitivo baixo, quando eu digo poder aquisitivo baixo, no que diz respeito o acesso ao alimento, a compra do alimento, que muitas vezes nem tem alguma coisa substancial para aquela criança comer e acaba dando miojo, né? E refrigerante, suco, esses que sucos e tal. Então, que dicas nós podemos dar aqui para as pessoas, essas famílias que estão com a criança com a alimentação descontrolada, está com obesidade e com seletividade alimentar. Então, com obesidade, porque come muito aquilo que gosta de comer, né? E aí come demais. Que dicas nós podemos Assim, dar? uma dica interessante e que você acabou tocando no assunto, né? É quando os pais chegam assim e falam: Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar fruta, verdura nem legume, mas a criança tá com miojinho ali, tá com refrigerante, que muitas vezes, gente, é muito mais caro do que um alimento natural. Então, assim, para imitar a batata, por exemplo, a batata Ruffles, a gente pega a batata mesmo in natura e a gente corta da forma da Ruffles, coloca no forno, deixa ali secando para ter aquela crocância, né? Para que a criança coma. E se torna muito mais interessante, Hum. por exemplo, do que um miojo, do que um refrigerante. Para substituir refrigerante, a gente usa água com gás e saboriza essa água com gás. Sim. Olha Coloca aí. laranja, coloca hortelã, né? E realmente fica bem, assim, não fica igual, porque quando a gente fala de refrigerante, a gente fala de É, muito açúcar, muita né? açúcar. Então aquela criança vai sentir a diferença. Mas é aquela base. Investir em frutas, verduras e legumes e começar a oferta gradativa, a oferta mais interessante. Colocar ali um desenho que ela goste. Ou colocar assim, por exemplo, o prato do Woody. Ou o copo da princesa, né? Para que Hum. aquela criança participe daquilo, né? Então, é utilizar das fontes base, que a gente já conhece, investir mais em frutas, verduras e legumes, e trazer essas preparações mais diversificadas, né? Tem uns macarrões que eu compro para terapia que tem em formato da Disney, né? Que Sim, é do Mickey, da Minnie ali, é macarrão mesmo, macarrão de comer, de cozinhar. sim, Macarrão de ursinhos e tem do astronauta também. Então, todo esse investimento acaba facilitando a aceitação dessa criança, sim, né? sim, perfeito. Querendo ou não. Então, investir nessas formas mais lúdicas de apresentar. Às vezes, uma lancheira preparada de forma lúdica de bichinhos, que você coloca as frutas ali, o pãozinho com queijo, que a gente vê na internet muitos Hum, modelos que são bem interessantes, sim, né, de lancheira criativa. Às vezes é muito mais interessante a gente ter uma lancheira criativa do que ter um pacote de salgadinho com suco. é Né? Porque a verdade. criança vai abrir ali a lancheira, às vezes ela nem sabe o que é que tem ali dentro e sempre vai ser uma surpresa. Então, assim, Perfeito. utilizar da criatividade é muito importante também. Isso, e lembrando que se a criança está comendo de forma descontrolada, ela obviamente vai estar aí com sobrepeso. É importante fazer uma consulta com o nutricionista para que essa criança tenha um planejamento alimentar. E falando que os profissionais hoje da nutrição estão muito abertos e muito voltados para quanto mais natural, melhor, não é? E por isso, sim, é muito importante procurar um nutricionista, muito importante levar essas demandas. Uma criança com sobrepeso não pode ser encarada com naturalidade. O sobrepeso da criança não pode ser encarado com naturalidade. Sobrepeso precisa ser tratado. Comer compulsivamente também precisa ser tratado e muitas vezes não passa só pela questão da compulsão. A compulsão alimentar muitas vezes passa por uma questão de ansiedade, uma questão emocional que precisa ser conduzida pelo psicólogo. E aí a gente volta a falar da equipe multidisciplinar, a gente volta a falar da terapia integrativa, que vai compor um bem-estar completo para o ser humano, né? Exatamente. E aí a gente volta aqui. Às vezes aquela criança tem uma ansiedade, tem uma depressão, que Isso. muitas vezes os pais não têm nem conhecimento de que aquilo é.
e acaba descontando tudo na comida. Assim como Exatamente. acaba não comendo nada, né? Então é por Perfeito. isso que eu vou e volto. No mundo do espectro, o que é de Chico não é de Francisco. Não só no mundo do espectro, mas na nossa vida, A né? nossa Então, vida. o que funciona com uns não funciona com outros, né? O que Isso. já funciona com o outro não funciona com aquele. Então, é muito individual. Muito individual. Tratamento dentro do espectro autista, dentro da seletividade alimentar, é muito individual. Cada criança é uma criança, cada criança é única. E a gente precisa avaliar aquela criança de forma integral, como você acabou de falar. Então, acompanhamento psicológico, acompanhamento com Isso. terapia ocupacional, acompanhamento com fonoaudiólogo, né? Que às vezes aquela criança não consegue nem falar, né? Não consegue se expressar da Sim, maneira sim. correta, o adulto não entende, o cuidador não entende, aquela criança acaba se estressando porque não está sendo compreendida, né? Então, é muito importante esse acompanhamento integral para que a gente consiga ver os avanços daquele indivíduo. Perfeito. E você já entrou num outro ponto que é como entender e como oferecer alimento a uma criança que apresenta seletividade alimentar e que é não verbal. Aí tem um ponto extremamente importante, né? Que a gente trabalha os alimentos que a criança já come. Então, a partir daquele alimento, por exemplo, batata frita, a criança só come batata frita. E tem que ser daquele tamanho, né? Quando a gente fala da É, rigidez, tem que ser daquele tamanho, daquela cor, tem que ter aquela crocância. Então, o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar a batata in natura, vai colocar no formato, vai deixar do mesmo jeito e vamos ver a aceitação daquela criança. Qual a próxima coisa que a gente pode fazer que é hum, crocante? A gente pode colocar uma cenoura, a gente pode colocar um outro alimento que dê aquela crocância e aquele conforto sensorial para aquela criança comer, né? Porque quando a gente sim, fala do espectro também, a gente fala de conforto sensorial. exatamente. Então a criança ela vai ter afinidade com aquilo que é confortável para ela. A Então, se nível é de cor, confortável, de exato, a textura, de nível de cor, de cheiro. textura, de cheiro, Isso. né? Na semana, você falou de cheiro, na semana passada eu levei brócolis, né? Brócolis é bem Ah, polêmico. Porque me falaram que o brócolis estava sendo colocado nos desenhos como vilão. ah, E o já brócolis era sempre vilão. Eu dificulta. disse, gente, isso não me ajuda. Não ajuda. Isso não me Pode ajuda. E um tem alguns desenho desenhos fazer isso? mesmo, exato. E realmente eu fui buscar e tem alguns desenhos que colocam brócolis como vilão, algum vegetal como vilão. Eu falei, gente, a criança já vai criar resistência sem nem ver. Você E sabe aí por eu quê abri aí, o ó? pote com Vou aquele falar. cheiro Sim. forte de brócolis, sabe? Justamente para causar esse impacto, Ah, né? Alguns aceitaram, alguns falaram: "Ah, não". Entendeu? Então assim, é trazer esses alimentos que ela já come e fazer a técnica do food chaining, né, que é modificando esses alimentos para outras texturas e hum. ver a aceitação dessa criança. E a partir disso a gente amplia para outros alimentos que ela possivelmente não iria E comer. olha como uma coisa puxa a outra, viu? Um ponto importante para todo mundo que está aqui. Veja, isso está todo mundo cansado de ouvir, de saber que a gente precisa evitar oferecer telas às crianças. Telas, TV, tela, tudo, tudo que representa tela, né? Que é o celular, é o tablet, o computador, a televisão. Pelo menos, gente, até os 3, 4 anos de idade. Porque, por exemplo, veja como dificulta uma criança que é exposta a esse tipo de desenho, que coloca o brócolis como vilão e coloca também outros vegetais como vilão. Essa criança vai ter dificuldade em acessar esses alimentos. Então, isso já é uma barreira que se cria. E isso a gente falando aqui de alimentos, mas a gente consegue imaginar como isso se amplia, né, para o repertório da criança em diversos aspectos da vida. Então, fica aqui nessa conversa, nessa live também. Veja que nós falamos de seletividade alimentar, mas como tantos assuntos se integram à seletividade alimentar, que são assuntos que dizem respeito ao indivíduo, a comportamento, a formação, né? Então, veja que nós falamos dos alimentos processados, falamos aqui dessa parte da TV, do que é oferecido, né? Nas telas para as crianças, como isso impacta negativamente, né? E tudo mais que foi dito, e que essas informações reverberem nas mentes de todos vocês que estão participando, que vocês possam repensar
algumas ações com relação aos seus filhos, parentes, né? Quem cuida aí de crianças, mas que não é o pai, não é a mãe e tal, que vocês possam levar isso, levar essas informações para a vida, para a rotina, para o dia a dia com essas crianças, né? Exatamente. E vamos lembrar, né, também que os pais são os primeiros exemplos que aquela criança tem. Isso. Então, tudo que você fizer, todos os comportamentos que você tiver, a sua criança ela vai replicar de alguma maneira, Exato. né? Ela vai ter aquilo. Então, assim, é impossível, literalmente é impossível, se você não comprar aquele alimento que você quer, se você nem ao menos comprar e experimentar, você mesmo ter aquela experiência com aquele alimento, Sim, você exigir que a criança tenha experiência com aquele alimento, provavelmente não vai acontecer. exatamente. Então, tem mais perguntas, gente? Deixa eu dar uma olhadinha Dá uma aqui. Acho que olhadinha. ninguém mais perguntou. Acho que só a Larissa. Foi Só foi essa. respondido, Larissa, contento? Tem alguma dúvida? Então, lembrando que amanhã eu vou apresentar aqui no perfil um blend de vegetais, um blend 100% natural, que é uma suplementação. Eu já experimentei, porque antes de trazer qualquer coisa aqui para o perfil, eu experimento, eu pesquiso e para oferecer produtos ou serviços de qualidade, né? Então, amanhã eu pretendo apresentar no perfil esse blend. São três, na verdade. Amanhã eu apresento um e vou na sequência apresentando os demais para que vocês tenham acesso. E aí vai ter cupom de desconto. Eu, como já disse, experimentei. Não deixa um sabor ativo no alimento. A criança vai consumir aqueles vegetais de forma triturada, sem nem perceber que eles estão ali. E a longo prazo ela vai ter aí os benefícios, né, da suplementação, a suplementação natural, sem glúten, sem aditivos químicos, que, ao meu ver, é o mais importante. A gente poder promover uma suplementação natural. Então, 7h50, estamos no nosso tempo de live. Acho que demos conta de tudo. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Quero aqui agradecer, né? Me apresentar, porque as pessoas que estão entrando estão aqui no perfil, mas tem gente nova que estou vendo aqui. Eu sou Joyce Nascimento, sou neuropsicopedagoga, sou a criadora aqui do perfil Autismo em Foco. Convido a todos e todas que ainda não seguem o perfil, que sigam. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença e a parceria da nutricionista Natália Batista. Obrigada, viu, Nath? Muito Obrigada, obrigada. Joyce. Obrigada a todos que participaram, que curtiram, que perguntaram. A participação de vocês foi muito bacana. Exatamente. Muito boa live, viu? Estou bem satisfeita. Não foi? Natália, Foi muito você boa, assim, o foi? pessoal participa bastante, então isso é É, legal, né? isso é E bem quando a bacana. gente tem outros públicos que não são só pai e mãe, né? Avós, Sim, tios, sim, cuidadores de uma forma geral, porque aquela exatamente. criança ela convive com todas essas pessoas, né? Então é muito importante, sim. Perfeito. Então, nos despedimos de vocês aqui. Tá? Obrigada. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Amanhã tem mais live. Amanhã tem live com Moana Meira, que é presidente da FEAPAZ Bahia. Nós vamos falar do mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Vamos falar da assistência das APAES. Tá bom? Muito Um importante beijo. também. Beijo, Muito gente. Boa importante, né? Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.